Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é notícia, módulo 3, páginas 18 a 22. Vamos lá? Início de conversa. Muitas informações sobre o que acontece no mundo e ao nosso redor chegam até nós por meio de um gênero muito comum no dia a dia, que é a notícia. E a notícia ela pode ser transmitida através de um jornal, através de um telejornal, rádio, internet. E até nas redes sociais a gente recebe aí em alguns aplicativos também. Você lê notícias? Não? Deveria. Quais tipos de notícias chamam a sua atenção? De que forma as notícias chegam até você? Agora você vai ler uma notícia sobre um dia especial que envolve a conscientização de crianças com deficiência física, que esse é um tema que nós estamos trabalhando neste capítulo. Crianças participam de bate-papo com atleta paralímpico em dia de mobilização, 21 de setembro de 2016, às 13h40, Brasília, da Agência Brasil. No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado hoje, dia 21, crianças de escolas públicas do Distrito Federal participam durante todo o dia de atividades voltadas para a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os estudantes fizeram um passeio de metrô e receberam orientações sobre acessibilidade e respeito aos direitos. Em seguida, se reuniram na estação do metrô da quadra 112 da Asa Sul, onde participam de palestras e de um bate-papo com o atleta paralímpico Cláudio Irineu da Silva. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência, Carlos Guimarães, é importante sensibilizar a sociedade sobre a necessidade das pessoas com deficiência. O dia 21 é um símbolo do dia de luta da pessoa com deficiência. Então, esse é o dia de se mostrar para o Estado, mostrar para a população que nós queremos sair de casa, queremos trabalhar, participar da cultura. Nosso problema com a acessibilidade, com a mobilidade, é muito grande. Esse é o momento em que a gente tenta mobilizar a sociedade como um todo para entender esse processo, disse. O atleta paralímpico Cláudio Irineu ressaltou que o evento é importante para conscientizar as crianças, porque elas serão os políticos do futuro. Nós costumamos falar que conscientizar as crianças é fundamental, porque são elas que vão se tornar os políticos, os arquitetos, os construtores, que vão pensar na gente na hora de fazer uma construção. Tendo essa consciência agora, com certeza vamos colher frutos no futuro. Conclui. O Conselho de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência foi regulamentado na última segunda-feira, 19, pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. O Conselho é responsável por formular diretrizes, propor políticas públicas e monitorar ações que visam a garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Aqui nós temos a imagem do Cláudio Irineu da Silva carregando a tocha paralímpica em Brasília em setembro de 2016. Então, antes da gente seguir, vamos ver uma matéria sobre esse dia aí. A tocha dos Jogos Paralímpicos foi acesa oficialmente nesta quinta-feira em Brasília. O primeiro condutor foi Cláudio Irineu, 4 vezes campeão mundial de futebol de amputados. Mais de 70 pessoas vão participar do revezamento da tocha em 6 cidades brasileiras. A chegada ao Rio de Janeiro está marcada para terça-feira que vem, um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos no Maracanã. Viram? Então ele foi o primeiro aí
durante as Olimpíadas no Brasil e em levar a tocha olímpica nas Paralimpíadas. Interpretação oral. O que você achou da notícia que acabou de ler? Por que é importante participar de um evento como esse que foi noticiado? Bom, então respondo essas questões orais. É importante valorizar e promover atitudes de inclusão. A gente está falando sempre isso neste capítulo. E que proporcione bem-estar e qualidade de vida a todas as pessoas. 1. O primeiro parágrafo de uma notícia ele é chamado de lead. A sua função é resumir o fato noticiado, apresentando as principais informações da notícia. De acordo com o lead, responda às questões a seguir. Letra A. Qual é o acontecimento divulgado? Então, para isso, vocês vão voltar lá no texto e vão ler o primeiro parágrafo para poder responder todas essas 4 questões aqui da atividade 1. Então, na letra A, qual é o acontecimento divulgado nessa notícia? Letra B, quando aconteceu o evento noticiado? C, onde o fato noticiado ocorreu? E letra D, quem participou desse acontecimento? Lembrando, de novo, todas essas informações estão no primeiro parágrafo da notícia. 2. Assinale com o X a alternativa correta sobre o segundo parágrafo da notícia. Então, agora nós vamos para o segundo parágrafo. Ele apresenta as atividades que as crianças realizaram, ele revela os motivos da realização do evento, ou ele mostra a opinião das crianças sobre o evento. Então, releiam o segundo para poder responder a questão 2. Questão 3. Na notícia são citadas 3 pessoas. Ligue os nomes dessas pessoas às informações relacionadas a elas. Então, eu quero saber sobre o Carlos Guimarães, sobre o Cláudio Irineu da Silva e sobre o Rodrigo Hollenberg. Qual dos 3 aqui, olha, regulamentou o Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência? Qual dos 3 disse que é importante sensibilizar a sociedade sobre a necessidade das pessoas com deficiência? E qual dos 3 ressaltou que o evento é importante para conscientizar as crianças? 4. Que sinal de pontuação foi empregada na notícia para indicar as falas das pessoas entrevistadas? Contorne a alternativa correta. Foi usado travessão, 2 pontos ou as aspas? 5. A notícia costuma apresentar uma linguagem objetiva e impessoal, isto é, fácil de entender e que não demonstre a opinião das pessoas que a escreveu. Nos trechos a seguir, marque F para as informações que apresentam fatos e O para as que apresentam opinião. Então, olha só. O dia 21 é um símbolo do dia da luta da pessoa com deficiência. Então, esse é o dia de se mostrar para o Estado, mostrar para a população que nós queremos sair de casa, queremos trabalhar, participar da cultura. Os estudantes fizeram um passeio de metrô e receberam orientações sobre acessibilidade e respeito aos direitos. Então, em qual trecho tem fato e em qual do trecho tem opinião? Atividade 6. Releia as definições apresentadas no texto para as palavras acessibilidade e mobilidade. Acessibilidade, ter acesso a algum lugar, a alguma pessoa ou a algum objeto. Mobilidade, capacidade de se mover. Então, essas 2 palavras são bastante citadas quando a gente trata desses temas. De que forma podemos garantir que todos tenham o direito à acessibilidade e à mobilidade? Então, agora que vocês sabem de fato o que significa cada uma delas, responda a essa pergunta. 7. Responda as questões a seguir a respeito da publicação da notícia. Letra A. Em que veículo essa notícia foi publicada? Letra B.
em que outros meios de comunicação uma notícia como essa poderia ser veiculada? E letra C, em que data e hora ocorreu essa publicação? Então agora vocês vão ver lá no início, acho que está abaixo do título da notícia, essa informação. Então dá uma olhada lá. 8. Assinale com X as informações corretas sobre o objetivo da notícia. Informar sobre um acontecimento real, narrar uma história imaginária ou apresentar uma opinião sobre um fato. E para completar aqui, eu aconselho a olharem, né, se vocês não conseguirem sozinhos, dá uma olhada lá para o finalzinho deste capítulo, no que estudei, dei um box lá sobre notícia, vocês encontram as palavras que estão faltando. Então, olha só, a notícia é um texto que informa um fato recente, costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos do acontecimento. Ele pode ser veiculado em jornais, televisão, rádio, que mais? Internet. Bom, antes da gente encerrar a aula, eu vou mostrar para vocês uma reportagem, que também é um gênero textual jornalístico, sobre uma escola em que os professores de educação física fizeram um projeto em que os alunos tiveram contato com atividades físicas dentro de limitações, como esportes para deficientes visuais, deficientes físicos. Vamos dar uma olhada? Há 5 anos, o NASP Campus Hortolândia incluiu no currículo do ensino médio um conteúdo intitulado Esportes Adaptados, 5 modalidades para deficientes físicos: voleibol sentado, futebol de 5, basquete de cadeira de rodas e goalball. Em cada um, os alunos precisam compreender o funcionamento e também conhecer a origem do esporte, como o exemplo do goalball. Ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de reabilitar os soldados, assim como outros esportes também. Este ano, o projeto teve maior adesão dos alunos por causa dos Jogos Paralímpicos. E é nos esportes adaptados que os alunos aprendem a teoria, a prática, mas principalmente aprendem a se colocar no lugar do outro. Quando andando pela rua mesmo, a gente já percebe que vários lugares não tem muito suporte para cadeirante e às vezes ele tem que pedir ajuda para descer do meio fio. Eu acho que as pessoas também querem assistir independente, né? Então, para ir no ônibus, para ir para um shopping, elas não querem ter que precisar sempre ter uma ajuda de uma pessoa. Depois dessa atividade, eu acho que agora eu vou começar a principalmente respeitar mais e valorizar mais as pessoas que praticam isso, porque a gente acha que, nossa, é mais fácil sentado, mas não é. Porque a gente não sabe o dia de amanhã e eu aprecio muitas pessoas que fazem esse esporte, que elas passam por cima do problema, começam a praticar o esporte, vivenciam lazer, vivenciam diversão. A gente tem às vezes algum preconceito, tem dó dessas pessoas, a gente não consegue entender que eles têm as limitações deles, mas eles são capazes de fazer coisas que muitas vezes tem que aguçar mais o sentido do que nós, porque nós utilizamos a visão, a audição, andamos, eles não, eles têm que desenvolver outra maneira para executar esportes ou atividades que são tão complexas ou mais do que o que nós fazemos. Hélio, que se formou no ano passado, conta como o esporte o ajudou no ensino médio. A gente se sente como se não tivesse nada, porque a gente está ali participando com todo mundo. Os professores também foram muito fantásticos, a gente pode falar assim, porque eles sempre arrumavam um jeito para mim não ficar de fora, sempre para me participar, não importa o esporte que fosse. O vôlei, por exemplo, eu jogava com a cabeça e com o pé também. Eu aconselho muito as pessoas a insistirem até conseguir. Atualmente ele quer entrar na faculdade e segue confiante neste novo desafio. A gente tem esse receio das pessoas não te aceitarem bem, tudo, mas eu peço muito a Deus para que isso possa dar tudo certo na minha vida, igual deu quando eu entrei aqui e fiquei até o último ano, e confio muito nele que vai dar tudo certo. Então, gente, volta. Oi, gente, então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Envie as atividades no Google Classroom. De novo eu falei Google Classroom. Toda aula do 4º ano, não sei por que eu falo Google Classroom. Não é, gente, é Class App. Olha só, Class App. Ok, gente? Envie as atividades para mim,
para eu poder ver o que vocês responderam aí, tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!